Olá, meu povo, está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. Eu sou Mônica Alcântara e vou começar hoje uma verdadeira maratona de episódios que acontece em parceria com o programa de pós-graduação em Direito e Inovação da Universidade Católica de Pernambuco. Este é um evento promovido pelo PPGDI da Unicap e que vai durar 3 dias acontecendo lá na Unicap e aqui os episódios que vão debater os temas que vão ser conversados e discutidos por lá também. Temas como inovação e governança digital, desafios do mercado digital, relações de consumo e internet, inovação no campo jurídico, pesquisa aplicada nos programas profissionais e muito mais. E para começar com os dois pés no futuro, a gente vai falar sobre um tema que mexe com a cabeça e o coração de todo mundo: inteligência artificial e o futuro do ser humano. Por isso, estão comigo aqui na mesa colorida os professores doutores que entendem como ninguém o assunto. Professor Vinícius Calado, da Universidade Católica de Pernambuco, que já é veterano aqui na mesa colorida, já veio conversar com a gente sobre o programa de pós-graduação em Direito e Inovação, que tem uma turma específica do Tribunal de Justiça. E também nosso convidado, professor Caio Augusto de Souza Lara, da Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG foi onde eu estudei, mas eu sou pró-reitor do Centro Universitário Dom Helder, Olha aí, em Belo Horizonte, tá vendo? E Dom Helder, que fez o final da sua trajetória ecumênica e de trabalho aqui em aqui em Recife, né? Recife, exatamente. Uma pessoa ilustre aqui Ilustríssima. ilustríssima. Deixa eu aproveitar, então, fale um pouco mais do seu currículo, professor doutor. Então, a minha formação foi na Universidade Federal, da graduação ao pós-doutorado. E logo quando eu terminei o meu mestrado, eu fui contratado pela então Escola Superior Dom Helder Câmara para ser professor no início de Sociologia Jurídica, Metodologia da Pesquisa, mas logo eu enveredei pelo Direito Constitucional e pelo Direito Digital. E ontem eu tive uma conexão muito grande com o nome Dom Helder, né, que é o nome da minha instituição lá, porque eu fiz uma visita à Igreja das Fronteiras, aqui em Recife, e fui lá comprar livros, fui lá comprar o crucifixo, fazer aquela coisa de turista, além de fazer minha oração, evidentemente. E eu conheci a irmã Wanda, que conviveu com o Dom Helder por 31 anos e cuidou dele até o leito de morte. Então, assim, essa visita está sendo especial para mim por muitos motivos, né? Sou amigo há 14 anos do Vinícius, tem a história toda com o Dom Helder, e poder conhecer a Unicap, que é irmã da minha instituição, por ser jesuíta também. Então, estamos muito acostumados, né, ao modo jesuíta de lidar com a educação, que é muito diferente com a experiência que eu vivi na universidade pública, né? A universidade pública, a gente brinca que é a pedagogia do abandono, é se por si, você que faz, né, o seu curso, corre atrás das coisas, não tem assim uma linha pedagógica muito clara, né? Já nós, profissionais de instituições de educação vinculados à Companhia de Jesus, nós temos um rigor metodológico extraordinário. Eu senti muito quando eu virei professor da Dom Helder de ter que ter um rigor, assim, de aula com vários passos. Isso é tipo do jesuíta, né? Eles estão nessa de educação, né, Vinícius? Há muitos anos, há mais tempo que o nosso país existe, né? E que outra coisa, sabe assim, tem a ver a conexão grande, né, do foco no humano, né, do tema central aqui da nossa fala. Então, é isso, esse resgate é importante. Eu lembro que você mostrou, a gente conversava sobre a sua visita lá, né, das 4 indicações de Dom Helder, né, o nosso dom da paz, né, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui nessa mesa, né, do futuro do ser humano, questão de sustentabilidade, de pensar como a gente vai ver, como estaremos nós, né, o futuro ou os futuros possíveis, a partir do que a gente quer, e desse desenho com esse foco no humano é de extrema importância. Vinícius, o Dom Helder, ele era cearense, né? Fez uma trajetória bonita no Rio de Janeiro antes de vir para cá, ser arcebispo de Recife e de Olinda. Mas ontem eu também trabalhei as ideias de uma pessoa que nasceu aqui, de um recifense que nasceu em 1921, que foi o Paulo Freire, né? O cerne da minha ideia que eu desenvolvi no pós-doutorado é parte do conceito principal do Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, que é a ideia do ser mais. Eu expliquei isso ontem na palestra, o pessoal gostou muito, acho que vale a pena a gente
desenvolver aqui um pouco. O Paulo Freire, no mundo em que ele viveu, ele idealizava que cada ser humano pudesse exercer a máxima potencialidade do seu ser, sem nenhuma forma de opressão, quer seja por gênero, por classe social, por cor de pele, vamos acrescentar discussões mais modernas, por orientação sexual, né? E o que eu fiz no meu pós-doutorado, né? O Paulo Freire morreu em 1997, então ele viu a internet engatinhando. Engatinhando. Então eu quis trazer para o século XXI essa discussão das opressões, né? Que formas de opressões existem no mundo digital? Mas foi o tema da palestra ontem, né? Falamos sobre várias situações, vários casos. E É aí que foi está muito incluída aquela teoria do colírio de live? Sim, do Ailton Churran, né? Do Ailton Churran. A gente foi desenvolvendo, né, os casos e essa conexão com a filosofia que é linda, né? O Ailton Churran é um filósofo sul-coreano. Até as pessoas no Brasil falam o nome dele errado, né? Porque escreve Byung-Chul Han com B, né? Só que no sul-coreano eu aprendi, né? Até coloquei no Google Tradutor para ele falar para eu aprender o nome dele em sul-coreano. É Ayun-Chul Han, né? Você fala com um tiro assim, um segundo. Ayun-Chul Han. Então, o Han é o filósofo hoje mais lido do mundo, para mim superou o Bauman. Principalmente num dos últimos livros dele, o Não Coisas, vamos falar disso aqui também. O Han, ele tem 27 livros publicados em língua portuguesa. Eu tenho os 27 livros lá na Pró-Reitoria, eu sou um leitor voraz do Han. E ele é professor de filosofia na cadeira do Heidegger na Universidade de Berlim. Só para as pessoas terem uma dimensão do que é isso, né? A Alemanha é o país que talvez tenha mais dado para o mundo filósofos de altíssima qualidade. A gente fala do Hegel, do Schopenhauer, o Immanuel Kant, a Hannah Arendt, né? E vários outros. Mas boa parte dos filósofos tem que o Martin Heidegger é o maior filósofo da história, né? Eu comungo dessa ideia. Para mim, O Ser e o Tempo, que é um livro de 1920, é o maior livro de filosofia do século XX. É o livro que inaugurou a fenomenologia, tem o existencialismo, né? Um livro extraordinário, recomendo a leitura aqui desde então. Mas imagine só, o que é para a Universidade de Berlim deixar um sul-coreano sentar na cadeira sagrada do Heidegger? Quer dizer que ele é muito melhor que o alemão equivalente. É como se alguém da Argentina, um argentino, usasse a camisa 10 do Pelé na seleção brasileira, percebe? O cara é muito bom. Aí o Han escreve num dos livros dele, o Sociedade Paliativa, essa crítica, né, contemporânea, que se faz da cultura dos likes, né? O Han fala que os likes funcionam como anestésicos, né, para as dores existenciais. Então, a pessoa quando está triste, né, posta uma imagem na internet, no Instagram, para né, arrecadar likes lá, alimentar os likes, põe no LinkedIn, né, conquistas profissionais, né, aquela coisa em si mesmada, né? Mas qual que é o problema disso, né? Segundo o Han, esse referencial teórico dele, as pessoas não vivem o processo de catarse, que é um conceito muito importante na filosofia, que fala da purificação pela dor. É o luto antigo, né? E as pessoas vão em locais de tragédia, né? Ao invés de preocupar com as pessoas que estão ali numa situação ruim, né? Mais para né, se mostrar nas redes sociais e ganhar esses likes, né? Tirar selfie, né, em velório. Então, a gente vê muito disso. E o Han diz que a pessoa que não passa por processo de catarse, ela não vai ser um ser humano completo, né? Então, esse é um dos poucos elementos dessa vida hiperconectada em que vivemos, né? No momento, assim. Professor Vinícius, depois de toda esse Introdução. aqui assim, produção, me diga, na sua opinião, com a questão da pesquisa da inovação no direito, o que é que o senhor acha que mudou na forma de pensar e aplicar o direito desde que a IA entrou na jogada? A gente tem, acho que um primeiro ponto de partida importante é a consciência, né, dos pesquisadores, daqueles que estão se iniciando, do que são as ferramentas de inteligência artificial. Então, muita gente está utilizando os sistemas de inteligência artificial
sem conhecer efetivamente o que eles são, né? Desde uma tipologia simples, né, do que é uma IA clássica, uma IA tradicional, que é uma IA discriminativa, até o que é uma IA generativa, né? E aí, Que é onde a gente quer chegar. e onde a gente quer chegar aqui, a gente pode aprofundar a discussão. Mas esse ponto de partida é importante. Que ferramenta eu estou usando? Eu estou usando uma ferramenta que vai gerar algo novo, né? Que fontes ela está utilizando? Então, eu preciso compreender para poder usar adequadamente a ferramenta. Então, seja no processo do ponto de vista da pesquisa acadêmica, seja no ponto de vista da pesquisa jurídica, isso para qualquer área. Recentemente a gente teve notícias, né, de que uma das ferramentas está proibindo, né, as respostas direcionadas para a área da medicina e do direito, justamente por conta de utilizações equivocadas, em casos inclusive que reportados, né, fora do Brasil, até onde eu tenho conhecimento, de óbitos decorrentes de má utilização, né? Então, as pessoas começam a utilizar como se a inteligência artificial, só por o simples termo, né, de ser uma aspas, inteligência artificial, fosse absolutamente infalível, né? E a depender de como você utiliza a inteligência artificial, com uma perspectiva crítica, ela começa a concordar com você. E aí você começa a se achar um gênio. Você, meu Deus, olha, você pensou nisso, ela começa a lhe elogiar, né? E aí você vai se achando um gênio, vai alimentando aquela bolha, como disse Caio, em si mesmando, e daqui a pouco você está investindo dinheiro numa coisa, né? Ou direcionando sua saúde para aquilo ali, quando na verdade você está caindo numa grande armadilha, né? Porque ele foi programado até para agradar, dependendo do nível de verbosidade que você utiliza. Então, existe um ajuste fino que você pode utilizar, existem ferramentas que você pode utilizar, de ferramentas dentro dos próprios sistemas de IA para evitar isso. E para isso é você conhecer. Então, a gente precisa ser educado. Então, assim, essa educação para a utilização das ferramentas, seja elas de inteligência artificial ou não, é muito relevante. Está acontecendo agora, por exemplo, fazendo uma conexão com o Estatuto Digital da Criança e Adolescente. Então, a gente jogar nas mãos, né, de seres que estão em formação, né, ferramentas que podem gerar, né, esse tipo de consequência, né, se com um adulto isso está acontecendo, imagine com crianças e com adolescentes que ainda estão em processo de formação. Obviamente esse termo me acaba porque eu tenho 2 filhos pequenos, o Caio tem também, né, e eu tô com um pré-adolescente, mas assim, isso é um problema da sociedade como um todo. Então, gente, que futuro a gente quer? A gente tem que começar a pensar hoje, refletir o hoje, porque, né, dentro dessa discussão que a gente trouxe aí, é o futuro do ser humano, daquilo de pessoas que estão nascendo nesse mundo hiperconectado, que não conhecem a realidade, né, na realidade, digamos assim, de pé no chão, de brincar na areia. A gente tem que incentivar nossas crianças a sair de casa hoje, né, porque só querem estar conectados e a gente tem uma composição de ferramentas, né, que vão chegando e cada vez mais absorvendo. Daqui a pouco a criança não brinca mais, tá? Aperta no play e o brinquedo vai brincar sozinho, você fica ali olhando o brinquedo brincar, né? A criatividade vai embora, porque você não constrói mais absolutamente nada. E Você o não... cérebro vai parando, né, também. Você É, já não pensa mais. eu tava assistindo um episódio de algum desenho animado com meu menino, e aí o desenho já fazia uma perspectiva crítica de que eles ficaram sem internet lá, e aí a mãe entrega um livro pro garoto, pra ele, né, se distrair, ele cita: onde é que passa a página? Sabe? Querendo apertar no botão. Seria o próprio desenho animado, levando a criança a revirar sua perspectiva crítica lá de onde é que, porque, né, é o botão, é o clique, e é isso. Ô Vinícius, Me alonguei demais, desculpa. não, pegando o gancho na sua fala sobre os perigos da IA generativa, lembrar aqui que no campo da psicologia também tem um debate muito sério, porque pessoas sem condições econômicas estavam utilizando o ChatGPT como terapeuta, Terapia, é, psicólogo, né? como psicólogo, e isso é extremamente perigoso, porque a pessoa que faz isso, ela já está numa condição vulnerável, né? Falando do ponto de vista emocional. E alguns casos de autoextermínio foram registrados, de pessoas que se valeram desse tipo de ferramenta. Isso nos faz pensar da questão da velocidade da tecnologia versus a necessidade de regulação. O direito não consegue acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas. É uma disputa de gato e rato, né? O rato, que é a tecnologia, está sempre na frente e o direito está a reboque, né? Então começam a vir, né, as primeiras propostas de regulação da inteligência artificial generativa em áreas sensíveis, a medicina, a psicologia, o direito. E esse debate tem que ser feito, e ele vai ser feito, né, primeiramente no meio acadêmico, né, as discussões estão acontecendo, para depois, né, os legisladores também levar adiante, né, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais, né, cada um na sua competência,
para se adequar a essa nova realidade. Dá pra gente ensinar uma máquina a ter ética? Ah, Ou é esperar demais de um algoritmo? Deixa eu falar do RAM, porque aqui eu vou falar, não, de novo. Não, eu vou deixar. Não, eu vou deixar. Gente, ele tá pegado, deixa ele. E uma frase do RAM também, cara, porque isso é o ruim da gente gostar muito de autor, é isso, a gente acaba memorizando as frases dele, né? O Han tem uma frase genial sobre isso, Mônica, que você tá levantando, né? O Han fala no livro Não Coisas que a inteligência artificial não pode ser inteligente, não pode ser considerada inteligente porque ela não pensa, ela calcula. Quem sabe um pouco de computação sabe que é uma linguagem binária, zeros e um. O computador ele só reage ao que foi programado, né? Jamais vai compreender o que é empatia. Um computador pode ser programado para emular uma pessoa empática, mas ele não consegue entender o que é empatia. Mas a frase maravilhosa do Han: a inteligência artificial não pode ser considerada inteligente porque ela não arrepia. A inteligência artificial não arrepia. Falta à inteligência artificial essa dimensão analógica do que ele chama de patos, que é a paixão na filosofia. Então ele termina falando, a inteligência artificial é apática, ela é sem paixão. Tem uma frase do Silvio Meira, né? Que ele diz que a inteligência artificial, na verdade, é uma imitação algorítmica. Então ele usa essa expressão que eu acho também fantástica. E assim, a gente tem, também pegando o gancho da sua pergunta, Mônica, a gente tem estados, nação, né, blocos que estão buscando regular a inteligência artificial a partir de determinados parâmetros. Alguns elegem um framework baseado na ética, outros elegem um framework baseado no risco. Então esse é um ponto de partida relevante. No Brasil, o PL está com foco no risco, inspirado na legislação europeia, óbvio, centrado no ser humano, mas o foco é o risco. Não necessariamente o foco é a ética, diferentemente do sistema, por exemplo, do sistema japonês. Então, assim, essa é uma questão de escolha, né, da gente enquanto país, de qual vai ser o nosso desenho, né, qual é o framework que a gente vai, qual é a moldura que a gente vai escolher para traçar essa legislação. E o nosso projeto de lei, que está, né, em tramitação, ele delega boa parte da regulamentação, posto você vai ter uma lei regulamentando, e a regulamentação para determinadas entidades. Então a gente vai ter um vácuo muito grande. Por exemplo, o projeto de lei traz no artigo 13 lá um vácuo legislativo para entrar em vigor daquilo que é o maior risco possível, né, dentro do desenho, que seria um risco abrangente ali que a gente quer evitar e não quer que aconteça. Quando esse marco legal entrar em vigor, ou seja, que for publicado, vai ter pelo menos do que está no projeto, uma vacatio legis, um período para entrar em vigor nesse particular de 6 meses, é o que está previsto lá. Então, imagina, a gente já tem uma situação que já não devia acontecer hoje. Quando esse marco for votado, aprovado, e aí vai ter a regulamentação setorial, na área de saúde, por exemplo. E aí também não diz claramente quem é que vai regular. Vai ser o Conselho Nacional de Medicina, vai ser o Ministério da Saúde, vai ser as agências. Então também a gente tem, como Caio, só para reforçar o que o Caio está dizendo. O Caio disse de maneira mais abrangente, eu estou sendo mais específico. Sim. Então a gente está atrás mesmo, porque o nosso projeto, se ele continuar do jeito que está, ele já vai nascer assim, antiquado, né? E com graves riscos para a nossa sociedade. E aí a gente tem que buscar formas alternativas de regulação, de autorregulação, de conscientização da sociedade, porque se a gente for esperar apenas a regulação estatal em situação como essa, não será suficiente. Então, assim, pegando o gancho, óbvio, a regulação estatal é importantíssima, né? Porque a gente tem lei, muitas vezes edições descumpridas, e principalmente quando a gente tem uma outra questão que é super relevante, que a gente tem as chamadas de Big Techs, né? Que muitas vezes conseguem impor, né, a sua visão de mundo a nações, a blocos econômicos, né? Ou seja, a chamada lex mercatória, o poder econômico dominando, né? E isso é um outro cuidado que a gente tem que ter muito grande, né? Bem, Ô Vinícius, nessa linha do risco, eu fiz uma palestra há pouco tempo para a Sociedade Mineira de Engenheiros lá de Minas Gerais. Eles estavam preocupados justamente com isso, né? Com a regulação do novo projeto de lei sobre IA. E na área de engenharia tem essa discussão muito séria sobre a escala dos riscos, né? Porque a inteligência artificial está sendo utilizada, por exemplo, para fazer cálculo de estruturas grandes. Então, isso estaria no nível máximo de risco, porque se o cálculo for mal feito, o defeito não é propriamente da IA,
Porque a IA, ela trabalha em redes neurais multicamadas. Se ela for alimentada com o dado certo, ela pode gerar respostas magníficas, até em áreas técnicas como a engenharia. Mas o problema é quem vai fazer o prompt, quem vai fazer o comando, quem está comandando a IA, pedindo, definindo os parâmetros, sabe utilizar a ferramenta? Então, no caso da engenharia, por exemplo, se for um engenheiro mal formado, para um engenheiro que não sabe manusear a inteligência artificial, não basta lá ele falar: eu quero uma ponte de tantos metros, né? É preciso estabelecer em minúcias, porque o risco, nesse caso da engenharia, é matar a gente, né? Ponte cair, prédio cair. Então, de fato, essa questão do risco, né, é muito importante nessa discussão. E eu vejo vocês falando e eu volto lá para o comecinho da conversa. Eu acho que o marco mesmo é educação, né? As pessoas precisam ser educadas, aprender a, Isso, é isso né? mesmo. Assim, ela é que Eu tenho, seja ô, no Mônica, jurídico, seja eu tenho propostas muito malucas, sabe? Eu tenho levado essa discussão lá no Centro Universitário do Doel. Eu acho que profissionais do direito. Visionárias, propostas visionárias. anotem aí, As propostas. Daí fica a dica. vai ficar Eu acho que as faculdades de direito vão ter que adaptar os currículos. Eu defendo disciplinas de programação de computadores para alunos do direito. E o raciocínio até que é simples aqui. O direito já se abriu para as outras áreas. A gente tem a aula de filosofia, sociologia, né, antropologia, em muitas faculdades de direito. essa fé que vamos ter cadeira de linguagem simples também. Tá? E língua portuguesa também, argumentação. Essas disciplinas foram adicionadas ao currículo do direito justamente para trazer a humanidade para o profissional do direito, ensinar empatia, essas coisas. E eu acho que se eu fosse aluno de direito, né, primeiro, segundo, terceiro período, eu estaria fazendo um curso de computação, de programação, aprender linguagens, Python, C++, para compreender. Porque imagine só, o profissional do direito do futuro e do presente, né, isso já está acontecendo, ele vai ter que lidar, para mim, que é o grande desafio do direito do século XXI, que é a questão dos juízes robôs, inteligência artificial no direito. Como é que você vai interpretar uma decisão judicial que teve por base né, um processo ligado a algoritmos, ainda que chancelado por um juiz humano, se você não compreende como esse algoritmo vai chegar à decisão? No caso penal, por exemplo, vai calcular a pena, né? Então, é preciso saber. O profissional do direito do futuro, ele vai ter que necessariamente entender de algoritmos, big data, programação, porque senão ele está fadado a fracasso. E a gente falando em futuro, né? Se vocês pudessem desenhar o cenário ideal entre homens, né, humanos e máquinas, como é que ele seria? Ai, meu Deus, no momento eu tenho sido bastante pessimista, porque eu vejo a inteligência artificial sendo utilizada em máquinas ligadas a guerras, né? O que está definindo a guerra da Ucrânia hoje, né? É drone com inteligência artificial. Estudando um pouco o assunto, né, essa questão de inteligência artificial ligada à questão armamentista, né, eu descobri torres em Israel, na fronteira de Gaza, que as torres tomam a decisão de atirar ou não a partir de uma inteligência artificial, ou seja, não é um ser humano que falou: não, isso aqui é um guerrilheiro, etc. E essa IA já falhou, saiu na imprensa, por exemplo, que a IA dessa torre, né, lá da faixa de Gaza, confundiu uma criança com cabo de vassoura com uma pessoa com fuzil. Percebe? Então, isso me preocupa demais. Eu acho que a questão dos robôs de guerra, né, guiados por inteligência artificial, me assusta muito, porque um Estado nacional, um país que criar um grande contingente desses drones, desses robôs, poderá facilmente subjugar qualquer nação. Então, esse vai ser um ponto crucial de regulação internacional, da ONU, das convenções internacionais, tentar regular a inteligência artificial no campo de guerra, no campo de batalha. Esse é um ponto que me deixa extremamente preocupado, né? Agora, do outro lado da moeda, pensando, né, como ser humano que gostaria de ter uma vida melhor na cidade, existem coisas que nos deixam animados. Por exemplo,
Se as máquinas, os robôs fizerem o trabalho sujo dos humanos, lidar com o nosso lixo, fazer a plantação debaixo de sol, né? Hoje no agro brasileiro você tem muito disso, muita plantação que o trator não tem nem o motorista humano, ele vai lá se guiando pelo GPS, pela inteligência artificial e faz o plantio. Então, se as máquinas fizerem o trabalho sujo por nós, o trabalho duro, o trabalho pesado, vai sobrar tempo para o ser humano para. Vamos lá, vamos resgatar o Paulo Freire de novo, que exercer a máxima potencialidade do seu ser. Né? Quem dera as máquinas fizessem tudo e eu só pudesse ficar na praia de Boa Viagem, como eu estava hoje de manhã, molhando meu pezinho no mar, recitando poesias, passeando, seria, né, o demais. Só que ligado a isso também tem a preocupação do Harari, né, do israelense, né? O Harari faz uma projeção meio catastrófica que em 2050 metade dos seres humanos serão inempregáveis. A inteligência artificial, a robotização tomará tantos empregos humanos que metade das pessoas não vão ter o que fazer. E como que essas pessoas viveriam? Viveriam com uma espécie de Bolsa Família melhorada, um projeto de renda mínima global. E a proposta do Harari é exatamente um grande imposto internacional sobre inteligência artificial e sobre a robotização para custear esse projeto de renda mínima universal. Então, assim, eu não sou tão catastrófico quanto o Harari, eu acho que o ser humano é muito resiliente, a gente vai criar dancinhas de TikTok, vamos criar coisas novas para fazer, né? Eu acho que o ser humano é resiliente, vai acabar inventando outras coisas para fazer. Mas acende, né, o alerta para que a gente fique, né, espertos contra essa realidade. E eu aqui, na minha inocência, já só imaginando assim, nossa, o futuro era os Jetsons, não era? A Rose, né? Né? A gente era maravilhosa, a Rose, a nossa ligação de vídeo hoje me remete aos desenhos dos Jetsons, né? E era tudo tão facilitado, andava naquela esteira, né? O carro já estava lá, o carro voava e tal, e para mim que já era o... Será que a gente não podia se limitar a isso, não, minha gente? Assim, a gente, numa perspectiva de futuro, acho que essa questão que nós estamos trabalhando sobre esse diálogo sobre educação e utilização das ferramentas é algo bem importante, né? A maioria das empresas, até escritórios de advocacia, estão usando a filosofia do AI first, ou seja, usar a inteligência artificial como um instrumento de apoio para a tomada de decisão e usar primeiro a IA, depois o ser humano. E isso na programação também. Se é um programador melhor programando com inteligência artificial. Hoje já não se fala mais um programador sozinho, ali, um autônomo, todo sênior, ele vai estar com a IA, ele vai codar, ele vai instruir, colocar melhor. E isso vai ser desencadeado, já está sendo, já acontece na prática, para todas as áreas, né? Então, dentro dessa perspectiva da pergunta que você fez, direcionando para a questão profissional, as pessoas precisam ter uma educação digital e, em especial, entender o funcionamento, principalmente da inteligência artificial generativa. Pegando um gancho do Caio, né, assim, de reflexão para o futuro, o Kai-Fu Lee tem um livro chamado 2041, ele com um maravilhoso, em que eles cada capítulo é um conto. Ele foi escrito em 2021 e imaginando, projetando 2021. E cada capítulo... 2041. Desculpa, 2041. Ele escreveu em 2000, obrigado, Caio. Ele escreveu em 2021, projetando 20 anos, né? 2041. E aí tem um conto de ficção, como ele imagina ou potencialmente pode ser o futuro, e depois o que ele achava naquele momento em 2021, o que a gente já tinha de ferramentas suficientes que com aquilo você poderia projetar. Por exemplo, a renda básica universal, né, que lá ele chama assim, tem um conto que ele coloca ali justamente isso, como é que funciona, e aí os prós e os contras de quando isso eventualmente fosse acontecer, o que já está acontecendo em alguns lugares. E a gente está vivendo um momento da história que já nos remete a isso que Caio colocou, e essa preocupação, ela é real, ela é efetiva. Em todos os momentos em que a gente teve um grande ganho, a gente tem Bolsa Brasileira batendo recorde histórico, a Bolsa Americana batendo recorde histórico, você teve um acompanhamento do crescimento do nível de empregos. Eu não lembro se você falou isso ontem, mas a gente vê isso, né? E agora o gráfico está, Bolsa subindo, Bolsa Americana lá em cima e o emprego caindo. Então, o gráfico já está mudando, não é que vai mudar. Por quê? Porque as empresas estão crescendo e os empregos não estão sendo gerados. Por quê?
pode ser, não estou afirmando que assim não seja, não se tem evidência suficiente, né? A gente está discutindo ciência, não temos a evidência científica para isso, mas muito provavelmente por conta do uso de ferramentas de inteligência artificial, que estão efetivamente tirando empregos, né? E a gente vê dados, você apresentou até o dado da Amazon, né? Sobre essas demissões para a utilização. Vinícius, não é difícil compreender como é que a IA substitui um trabalhador. Vamos trazer, por exemplo, no campo da música. Eu fiz uma palestra para a Universidade Unitiva de Moçambique esses dias, uma palestra online. Foi muito legal interagir com a cosmologia africana nessa palestra. E uma das coisas que eu levantei foi a questão da propriedade intelectual de produtos criados pela IA. No caso da música, por exemplo, a música hoje, nos grandes estudos, é feita com auxílio de IA, que é aquela ferramenta Sono, outras ferramentas que, na verdade, funcionam a partir de um histórico universal de todas as músicas que já foram produzidas. Então, a inteligência artificial pega padrões de sucesso, de músicas que fizeram sucesso, e vão sugerindo para os compositores para que linha seguir. E fazem músicas maravilhosas. Você consegue lá na Sono, né, ou nas ferramentas equivalentes, fazer músicas de relativa qualidade em comparação ao que se era feito no passado. Então, assim, muitos compositores já não são necessários mais, né? Um operador já consegue fazer uma música. Mas a questão é como remunerar os músicos que fizeram as músicas que são a base de dados dessa ferramenta Sono ou equivalentes. Essa é uma grande discussão, né? Porque não tem como fazer pagamento. O que seria o correto seria uma arrecadação no nível que se faz do ECAD, né? Do que se faz nas execuções públicas de música, mas isso hoje não é feito. Então, ou seja, aquelas pessoas que contribuíram para a base de dados da IA não são remuneradas por ela. E exatamente por isso que o ChatGPT foi proibido um tempo na Itália. Né? Na Itália se proibiu, né, o ChatGPT justamente por isso, porque não é claro, não é transparente quais dados foram utilizados. A IA que produz uma foto, uma arte, né, ela está remunerando os artistas que produziram obras para... não estão. Né, não estão remunerando essas inteligências artificiais. Então você vai gerando exatamente essa cadeia, né, de concentração de renda na mão das big techs e de sufocamento na cadeia produtiva. Então pessoas perdem o emprego, pessoas deixam de ser remuneradas e a propriedade intelectual vinda da IA fica hoje com as big techs. Tem que ser regular. Você abriu agora um flanco que dá para a gente conversar mais uma hora, né? Vamos fazer outra. Isso é outra pessoa. E a gente tem uma decisão recente, né, de o maior acordo em direitos autorais do mundo, foi firmado agora em setembro, justamente entre a empresa, a Anthropic, que é a empresa que é a dona do Claude, ou Cloud, né, .ia, justamente porque ela conseguiu uma decisão parcialmente favorável a ela, foi uma ação coletiva e foi proposta contra a empresa, e eles conseguiram, né, uma decisão em moção, né, o processo lá é um pouquinho diferente, mas a decisão ela saiu no sentido de que o caráter transformador, né, do GPT, do processo de criar analogia com o ser humano. Você lê uma obra, né, você interpreta e você tem uma saída. Você tem um input, que é a obra que você leu, e o output é a sua visão sobre aquilo ali. Né? E ele disse, olha, esse caráter transformador, isso não haveria ilícito. Né? Seria um uso lícito, um uso legal, um fair use, né? Um uso justo da ferramenta. Então isso é um precedente muito ruim, porque você vai desestimular, em certa medida, a criatividade humana. Então, se eu vou criar algo, se eu colocar na internet, qualquer ferramenta de inteligência artificial vai varrer esse conteúdo e utilizar para criar algo novo, que a inteligência artificial generativa, ela aprende com base em algo e cria algo novo, mas tem que ter aquela base. Sem aquela base do aprendizado, ela não vai criar algo novo. Onde é que vai ficar? Né? Se a perspectiva criativa, né, que é, como diz a nossa literatura, a criação do espírito, era o que nos diferenciava da máquina, e a máquina está criando, quem somos nós? Silêncio tenso agora, né? Muito bom, Vinícius. Mas como o senhor falou, dava pra gente fazer vários outros episódios, porque são tantas nuances que a gente tem para debater, questões para levantar. Porém, o nosso tempo está acabando. E antes de acabar,
Eu gostei, a gente nem combrilhou, e a Luísa, ah... Essa é a cara do Caio. A gente tem que falar sobre o evento, Sim, né? importante, né? O Importante. professor Caio já falou aqui de alguns pontos que ele levantou na palestra, mas conte para nós. Tô eu sentindo as chagas agora, né? Diga para mim. Deu para mim. Como foi, qual foi sua impressão, como é a sensação de falar sobre esse assunto, de trazer esses pontos de reflexão para um evento desse, internacional, né? Que já nasceu grande. Então, fala pra gente como é que foi lá a sua participação no primeiro encontro internacional de direito e inovação. Ele já ganhou um monte de colírio. Followers. Followers. Vai usar a linguagem do RAM. De ontem para hoje foram mais de 50 pedidos de amizade no Instagram. Então eu vou deixar aqui para pedir mais biscoito, né? Que essa é a gíria dele. Meu Instagram, professor Caio Lara, né? Professor Caio Lara. Tá bom. Mas olha, é uma alegria, né? Estar num evento dessa dimensão, uma instituição tão séria, colaborar, né, com um professor com a excelência destacada, né, que é o professor Vinícius. E também falar, né, que o evento conta com a parceria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e Direito, o CONPED, né, que traz uma chancela importante, né, que é a maior associação científica do direito do Brasil. O evento utilizou, né, o sistema do CONPED, que é o Double Blind Peer Review, a dupla avaliação cega por pares, que é o padrão ouro, né, da ciência, que as pessoas submetem aos trabalhos, são avaliados por 2 professores sem saber quem escreveu o trabalho. Até acabou de mudar, tem uma discussão no exterior sobre isso. Antigamente, a gente falava Double Blind Peer Review, que é dupla avaliação cega por pares. Agora o correto, Vinícius, não sei se você já ficou sabendo, é Double Anonymous Peer Review, para não afetar a população cega, né? Para não estigmatizar. Então, agora é o padrão isso, Double Anonymous Peer Review. Deixa eu só dar um número, não vou te cortar, não, só uma pequena parte. A gente recebeu, Mônica, 148 submissões, né, de resumos expandidos do Brasil todo, e 130 foram aprovados aqui para apresentação nesses dias. Então, teremos 2 tardes inteiras, né, com 11 grupos de trabalho. Alguns receberam tantos resumos expandidos que foram aprovados que tiveram que ser divididos. Viram dois, né? Então, só corroborando aí o que o Caio está colocando, do sucesso que é esse evento, que está na sua primeira edição e já tem essa grandiosidade que, né, conta parceria com várias instituições, inclusive, né, a Dom Hélio também, o Caio propôs um GT, nós temos várias instituições Meus alunos escreveram também, né? A gente faz essa rede gostosa, né, da pesquisa, que no final das contas o que a gente está fazendo é a promoção dessa visão crítica do direito, né? Que é o lugar da academia, né? Enxergar a sociedade, os defeitos, né? Onde que o direito pode ser aprimorado. Isso, sem sombra de dúvida, né, está sendo muito bem feito no evento da Unicap. Professor Vinícius já fez as observações, mas eu sei que tem mais para fazer, não? Veja, a gente... Eita, a gente nem falou, olha, das garrafinhas. Deixa eu ler para vocês. Eu sei que quem já acompanha o iPod deve estar achando estranho as garrafinhas que estavam aqui em cima, porque eu sou a louca só da caneca, né? Não deixa as garrafinhas aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês. Essas garrafinhas estão sendo distribuídas, né? Lá no evento. E a minha diz assim: sabia que para gerar um e-mail com 100 palavras, um chatbot utilizando o modelo GPT-4 gasta 519 mililitros, né, de ar, Garrafa, né? além de consumir 0,14 kW? Isto é o equivalente ao necessário para manter 14 lâmpadas de LED acesas por 1 hora. Então, uso consciente, né? Uso consciente da IA, né? Da IA. E imagina que hoje a gente tem as ferramentas agregadas, né? Por exemplo, o Google, você clicar no modo IA, né? Além de você estar compartilhando todas as suas informações com a plataforma, você está usando a ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, toda a sua busca potencialmente está realizando. Não dê bom dia para IA, né? Se você der bom dia
para gerar aquele texto, foi muita energia, muita água. E aí, E essa água é para o resfriamento, né? Essa água é para o resfriamento das máquinas. e assim, uma coisa importante, óbvio, não vai dar pra gente conversar, assim, só para dar a tônica aí do desenho, assim, essa preocupação com soberania digital, soberania de dados, né, os data centers, e a questão da sustentabilidade, né, que é um dos pilares também do evento, né? Então, tudo isso tem que ser debatido em conjunto, de maneira multifacetada, e é o que a gente está tentando desenvolver e está desenvolvendo no evento, né? Profissionais de diversas áreas, não temos apenas juristas, né, no evento, e essa discussão ela tem que ser uma discussão mais ampla, uma discussão com perspectiva crítica, não simplesmente para, né, dar o amém àquilo que a palavra abalizada, né, como diz o Varal, o senso comum teórico do jurista se coloca como aquilo que é o abençoado e a palavra certa, né? A gente tem aqui essa perspectiva, essa abertura. Eu acho que o evento tem essa pegada também, de abrir, né, a academia para, né, o Brasil todo. Então a gente tem gente do Brasil todo participando para ouvir, né, e discutir criticamente. Então esses resumos expandidos, como a gente colocou aqui, foram 11 grupos de trabalho das mais diversas áreas, e essas discussões vão ter lugar, né, nessas 2 tardes do evento, e temos certeza que vamos ter frutos a serem colhidos no futuro. E no futuro próximo, né? Sim, sim. Assim esperamos. Apesar da gente ter falado aqui que ainda tinha muito o que conversar, eu acho que já fica um recadinho de amor aqui, né, assim, que o futuro não é só sobre tecnologia, né, é sobre gente, é sobre ética e, sobretudo, sobre propósito, né. Como é que a gente está utilizando essa benesse, né, a gente está usando a nossa inteligência para o bem, Exato. né. A gente tem o privilégio de estar vivendo esse momento. Não podemos desperdiçá-lo, né, tirando o foco do humano. Então, gente, professor Vinícius, professor Caio, muito obrigada pela generosidade, pela disponibilidade de tempo de virem aqui conversar com a gente. Então, você que nos acompanhou até aqui, fique ligadinho que, como eu falei no começo, essa é uma série de episódios. O Encontro Internacional de Direito e Inovação vai gerar, acho que 7 ou 8 episódios, ou seja, você tem muito que aprender com a gente aqui. Um cheiro para vocês tudinho e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado.